A porção que estamos lendo nessa semana no Zohar fala muito sobre a leitura da face, algo que se chama fisiognomia. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como identificar um pouco de falsidade e ou de loucura na cara das pessoas. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Yitro, hoje focando nos parágrafos de 81 a 82 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bom, como eu disse antes da vinheta, tem uma boa parte aí da porção de Yitro que fala sobre como ler o rosto, algo chamado fisiognomia. Tá? Só queria aqui dar um pequeno alerta que eu já dei no ano passado, quando a gente estava falando de Yitro, que a gente não deve levar os ensinamentos do Zohar assim muito literal, né? Não porque estejam errados, mas porque eles não são para serem usados sozinhos. Eles devem ser usados com algo a mais, né? Eles têm que ser interpretados, digamos, dentro de um contexto. Então não é porque o Zohar fala assim, ó, quem tem o rosto assim é assado e quem tem o rosto assado é assim, né? Ou quem tem o cabelo tal tem tal característica. Não é assim tão categórico, tá? A última coisa que a gente quer é usar esse conhecimento para ficar julgando pessoas, né? Para ficar pondo rótulos nas pessoas, então saibam disso. Mas o Zohar está contando para nós que algumas pessoas, como a gente sabe, têm aí uma falsidade, né? Tem aí uma questão de elas não demonstrarem o que elas sentem. E nesse sentido, o Zohar não vai pôr a falsidade como algo necessariamente malévolo, tá? Tem pessoas que só não estão mostrando o que elas sentem por, às vezes, uma questão da personalidade delas, às vezes por uma questão de proteção, elas não se sentem confortáveis onde elas estão, né? Ou por uma questão mesmo de elas foram ensinadas assim. Às vezes pode ser uma questão cultural, né? Dependendo da cultura onde essa pessoa nasceu. Então, quando que eu falo de falsidade, não é talvez como o peso que a palavra tem em português, né? Ah, aquela pessoa é falsa. Falsidade no sentido do Zohar é isso. São pessoas que estão tentando aparentar uma coisa que não são, mas não necessariamente com maldade, tá? Não necessariamente com malícia. O ponto que o Zohar está sim mostrando, aliás, a fisionomia, a base da fisionomia na Kabbalah é isso, é mostrar que o que está acontecendo dentro de nós reflete no nosso exterior, né? Então, o que nos vai na alma transparece no nosso rosto. Se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu sou uma pessoa mais elevada, menos elevada espiritualmente, a fisionomia trata disso. Bom, indo direto ao ponto, o que o Zohar diz? Que o melhor jeito de identificar uma falsidade ou não é olhando o momento que a pessoa sorri, né? Você consegue ver muito bem, às vezes você não precisa nem técnica, né? Quem tem alguma boa leitura ou alguma boa sensibilidade com pessoas, consegue ver muito bem quando um sorriso é verdadeiro. E quando é um sorriso, acho que em português se chama um sorriso amarelo, né? Aquele sorriso falso. Então pessoas que têm aí uma sensibilidade, como eu falava, às vezes pessoas que estudam Zohar ou estudam alguma, sei lá, alguma linha humana, né? Elas têm já essa percepção. O sorriso é um bom jeito de identificar isso. Agora, o Zohar diz também, eu já vou dar mais detalhes, né, que essa falsidade muitas vezes vai acompanhado de uma loucura. Né? Em que sentido? De novo, não no sentido psiquiátrico da coisa, né, não de que a pessoa tem uma doença psiquiátrica, e não no sentido malícia também. Tá? Ah, é louca de que vai matar alguém, serial killer, né, por exemplo. Não. Loucura no sentido porque o Zohar diz o seguinte, quando a pessoa sente algo, vive algo no seu interno, mas externamente vive algo diferente, o que pode acabar acontecendo com essa pessoa? Uma dissociação. Essa pessoa vive como se fossem dois mundos, ou num mundo paralelo, né? Um mundo interno e um mundo externo que não correspondem. Isso é loucura na visão do Zohar, né? A pessoa está negando a si mesmo, ou na verdade está negando o mundo interno para viver a realidade, ou o oposto, negando a realidade para viver o mundo interno. Então ela acaba tendo esse aspecto que o Zohar chama de loucura. Bom, e aí vamos lá, vamos supor que você fala assim, tá, mas eu não tenho essa sensibilidade que você está falando, Yair. Eu não sei identificar um sorriso mais verdadeiro, um sorriso mais falso. Como é que eu faço? O Zohar dá uma dica, que é você olhar é quase que pé de galinha, né, em português, mas as ruguinhas que se faz ao redor do olho. Né? O Zohar diz que o sorriso, quanto mais verdadeiro ele é, mais rugas ele faz ao redor do olho. Né? Então, quando a pessoa está sorrindo
espontânea, de verdade, aquele riso gostoso, aquele riso realmente de alegria, a pessoa tende a fechar o olho ou abrir muito a boca e isso cria essas ruguinhas. Os sorrisos falsos, os sorrisos amarelos, tendem a só mexer a boca e o olho da pessoa fica igual. Então ele não tende a enrugar. Aí aquela coisa que eu falei, não precisamos levar literalmente, mas o Zohar chega a dar um número de rugas, né? Ele diz que 4 rugas é o ideal para você ver um sorriso verdadeiro, né? Uma pessoa sorri e apareceu 4 rugas ao redor dos olhos, é um sorriso verdadeiro. Menos que isso, a pessoa já não está sorrindo com tanta verdade, ou já está escondendo alguma coisa, ou já está com aquele aspecto de loucura que a gente mencionou. Um bom dia a todos e tudo de bom.